Você quer saber o segredo da riqueza? Ele não está escondido em cofres de bancos suíços. Não está gravado em criptomoedas ou trancado em cursos de gurus milionários. O segredo da riqueza foi sussurrado nas páginas mais antigas da humanidade, escondido entre parábolas, camuflado em provérbios, escrito por reis, revelado por profetas, ecoado por sábios. Ele está ali, ao alcance de todos, mas só os corajosos ousam usá-lo, porque ele exige algo mais raro que ouro. Ele exige coragem. Coragem de quebrar o ciclo, de abandonar a escravidão mental, de sair do Egito interno onde a mente foi aprisionada por crenças limitantes, pobreza hereditária e padrões emocionais que se repetem como pragas no deserto. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13:4. Você entende isso? A alma do diligente. Não é o músculo, não é o pedigree, não é a herança. É a alma. A força invisível que empurra o ser humano contra todas as estatísticas. Porque riqueza não começa no bolso. Começa na convicção. Você pode nascer sem nada, mas se nascer com fé e disciplina, nasceu com tudo. A Bíblia nunca disse que riqueza era pecado. Disse que o amor ao dinheiro, o apego doentio, a idolatria da escassez, isso sim é prisão. Mas ela também disse que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. Provérbios 10:22. Ouça isso. Riqueza com paz, com propósito, com sentido. Isso não é conto de fadas. É um código. E os corajosos decifram esse código com ações. Porque fé sem obras é morta. Então diga, você está vivo? Ou está apenas esperando um milagre, ajoelhado na esperança enquanto a vida passa correndo por cima da sua passividade? Há quem ore por pão, enquanto o outro planta trigo. Há quem clame por direção, enquanto o outro constrói o caminho. A diferença? Atitude. A mente calma é vida para o corpo, mas a inveja é podridão nos ossos. Provérbios 14:30. Você não foi feito para olhar para o sucesso dos outros com rancor. Foi feito para olhar com decisão. O que você vê no outro é apenas um espelho do que ainda não despertou em você. Quando você critica a vitória de alguém, você está matando a sua. Porque o que você condena, você repele. O que você abençoa, você atrai. Como imaginou em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Você está entendendo? Tudo começa na imaginação. O segredo está no invisível. A riqueza começa na visão. Quem você é aqui dentro? Na mente, no coração, na fé, é quem você será lá fora. A Bíblia sabia disso antes dos neurocientistas, antes dos coaches, antes dos livros de autoajuda. Mas ninguém quer cavar fundo. Preferem orar na superfície, pedir sem transformar, clamar sem agir. Mas os que sabem, os que verdadeiramente despertaram, compreendem. Oração é a centelha. Ação é o combustível. Propósito é o motor. Você não alcança Canaã só orando. Você tem que andar, passo após passo. Mesmo quando o deserto parecer eterno. Mesmo quando os pés sangrarem. Mesmo quando o maná parar de cair. Você tem que andar. Porque Deus não constrói palácios para quem vive de desculpas. Deus entrega tijolos e testa se você é digno de construir. Você quer riqueza? Então transforme sua mente, porque a pobreza mais perigosa é a mental. É aquela que diz, isso não é para mim, não tenho tempo, não consigo. Essa é a prisão real. E a Bíblia chama isso de loucura. O tolo cruza os braços e consome sua própria carne. Eclesiastes 4:5. Autossabotagem é a fome dos tolos. Eles desistem antes de começar. Eles reclamam antes de plantar. Eles duvidam antes de tentar. E ainda dizem, se Deus quiser, sem perceber que Deus já quis. Ele quer que você conquiste, mas com coragem, com maturidade. Com fé que anda, não fé que espera. Confia no Senhor de todo o teu coração.
e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Entenda isso. Você não precisa entender tudo, mas precisa confiar. A fé é cega, sim, mas a ação é evidente. E quando você junta as duas, você cria um exército invencível. Não é sobre saber o caminho todo. É sobre dar o primeiro passo. É sobre olhar para o abismo e dizer: eu vou mesmo assim. Porque a ponte aparece para os que andam, não para os que analisam. Você tem ouvido muitas vozes. Algumas dizem que você não é capaz. Outras que você nasceu no lugar errado, na época errada, sem talento, sem apoio. Mas quem disse que sua origem determina seu destino? José foi jogado num poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão, e ainda assim governou um império. Não foi sorte, foi propósito. A diferença entre um escravo e um rei não está na coroa, está na convicção. José nunca permitiu que a escassez de fora apagasse a abundância de dentro. Ele foi rico na alma, mesmo cercado por muros, porque ele sabia: quem guarda a visão jamais será prisioneiro do ambiente. E você, o que tem guardado? Que visão te guia quando ninguém está olhando? Que crença pulsa em silêncio quando a conta bancária zera? Qual voz você escolhe ouvir quando todas as outras dizem não dá? Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24:3-4. Essa é a fórmula. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Isso é mais poderoso do que qualquer herança. Porque quem tem sabedoria constrói. Quem tem entendimento sustenta. Quem tem conhecimento prospera. Não é milagre caindo do céu. É a graça se manifestando em quem age com propósito. Riqueza é resultado de mente alinhada, de alma disciplinada, de fé ativa, de coragem consistente. E tudo isso está dentro de você. Você pode me pedir a chave, mas eu não posso te dar, porque ela já está na sua mão. A pergunta é: você vai usar? Então você está aqui, diante da porta, ouvindo essa voz que queima por dentro, cutuca, incomoda, não te deixa mais dormir tranquilo na mediocridade. É a voz da sua essência lembrando que você foi feito para algo maior. É a faísca da verdade tentando incendiar uma vida que há muito tempo ficou fria, morna, silenciosa. Mas escute com atenção. A Bíblia nunca prometeu facilidade. Ela prometeu força. Ela nunca disse que seria rápido. Disse que seria eterno. Não há riqueza verdadeira sem processo. E o processo, ele exige uma alma de aço. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Essa é a vitória invisível, o domínio interno, o silêncio que grita mais alto que a multidão. A guerra vencida dentro de si, antes de qualquer troféu externo. É aí que nasce o verdadeiro milionário. Não no bolso, mas no domínio. Porque riqueza sem autocontrole é maldição. Fortuna sem sabedoria é ruína. Muitos herdam dinheiro e perdem a alma. Outros cultivam sabedoria e colhem reinos. O que você está cultivando? Você quer crescer? Quer vencer? Então comece por aquilo que ninguém vê. Comece pelos bastidores, pela disciplina silenciosa, pela fidelidade ao propósito quando ninguém aplaude. Porque a Bíblia é clara. O que é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Você quer muito? Então prove no pouco. Prove quando está cansado, quando não tem retorno, quando a colheita ainda não veio, mas a enxada está na sua mão. Porque Deus observa o invisível. Ele recompensa a constância, não o espetáculo. E enquanto muitos vivem de aparência, Deus prospera os que vivem de verdade. Aqueles que não fingem ser grandes, eles se tornam. Aqueles que não precisam gritar, eles são ouvidos pela força do caráter. Com humildade vem a sabedoria.
Provérbios 11:2. E aqui está um segredo que destrói o ego. Humildade não é fraqueza, é a fundação da grandeza. É o homem que sabe dobrar os joelhos sem dobrar sua dignidade. É o empresário que honra seus valores mais do que sua vaidade. É o construtor que reconhece que, sem raiz, a árvore morre mesmo cheia de folhas. Você não quer riqueza instantânea. Você quer riqueza enraizada. Você quer prosperar sem se perder. E para isso precisa de visão. Sem visão, o povo perece. Provérbios 29:18. Pense nisso. Sem visão, você vai rodar em círculos. Vai trabalhar muito e conquistar pouco. Vai se cansar de tudo e não saber por quê. Porque onde não há visão, há desperdício. Onde não há visão, o tempo se torna inimigo. Onde não há visão, o dinheiro escapa como água nas mãos. Você precisa de direção, de clareza, de um porquê maior que a dor do caminho. Porque haverá noites escuras, haverá perdas, haverá silêncio. Mas se sua visão estiver firmada no eterno, nenhuma tempestade será capaz de afogar sua fé. E se você ainda não sabe qual é a sua visão, volte para a fonte, volte para a palavra, para a sabedoria milenar que ainda pulsa, ainda guia, ainda abre portas onde a lógica diz que não existe saída. Lá você encontrará pérolas como essa. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Você percebe? A prosperidade verdadeira começa com honra. Não com ganância, não com pressa, não com avareza, mas com honra. Honrar o que você tem. Honrar o tempo. Honrar o processo. Honrar os princípios. Honrar o invisível. O homem que aprende a honrar antes de receber, torna-se digno de abundância. Porque ele entende o ciclo. Ele planta primeiro. Ele confia no solo. Ele rega com paciência. E quando a colheita chega, ele continua humilde. Ele continua generoso. Ele continua honesto. Esse homem é perigoso. Ele não pode ser comprado. Não pode ser corrompido. E por isso, ele prospera além do natural. Agora olhe para si mesmo. Faça uma pergunta real. O que estou construindo hoje que será digno de abundância amanhã? Se a resposta for nada, então você já sabe onde precisa começar. Mas se você estiver fazendo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja difícil, continue. Porque há uma força invisível recompensando cada gesto. A Bíblia não mente, ela revela. E ela diz: o que trabalha com mão diligente prosperará. Provérbios 10, 4. Não é quem espera, é quem trabalha. Não é quem sonha, é quem age. Não é quem repete frases prontas, é quem enfrenta o medo e segue mesmo assim. Coragem é a senha, o trabalho é a chave, a fé é o motor. E a visão é o mapa. Você está pronto para usar tudo isso, porque o segredo da riqueza está diante de você, não como mágica, mas como missão, como um chamado sagrado para crescer, impactar, prosperar e não apenas sobreviver. Então você acorda, mais um dia, e tudo dentro de você grita para continuar igual. O corpo quer o mesmo conforto, a mente quer a mesma desculpa, o ambiente te oferece as mesmas distrações, mas lá no fundo, há uma voz sussurrando: hoje é o dia, hoje você muda tudo. Não por mágica, não por inspiração momentânea, mas porque você decide, porque você se recusa a continuar quebrado por dentro enquanto veste um sorriso por fora, porque você está cansado de parecer forte e quer finalmente ser forte, porque chegou a hora de honrar a promessa que você fez a si mesmo, aquela que ninguém ouviu, mas o céu inteiro presenciou. E aí você levanta, com medo mesmo, com dor mesmo, com dúvida mesmo, mas levanta. Porque disciplina não é ausência de preguiça, é a coragem de agir apesar dela. E a Bíblia já deixou claro: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança,
mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13:4. Você vai continuar desejando? Ou vai começar a fazer? Desejo sem disciplina é ilusão. Vontade sem rotina é desperdício. Fé sem hábito é só barulho. Se você quer construir riqueza, comece construindo uma vida que suporte ela, porque a riqueza só permanece onde há estrutura, onde há ordem, onde há consistência. E a ordem começa nas pequenas coisas, no horário que você acorda, no que você alimenta sua mente, no que você faz quando ninguém está olhando, no que você recusa mesmo quando é tentador, no que você insiste mesmo quando é difícil. A Bíblia ensina: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. A formiga. Pequena, invisível, silenciosa. Mas ela trabalha, ela armazena, ela prepara. E quando chega a tempestade, ela está segura. Enquanto os tolos estavam festejando, ela estava construindo. Enquanto os fracos estavam reclamando, ela estava evoluindo. Enquanto os perdidos estavam distraídos, ela estava disciplinada. Você quer prosperidade? Então seja como a formiga. Faça sem plateia. Cresça no anonimato. E quando a colheita vier, ninguém entenderá como você chegou lá. Mas você saberá. Foi suor, foi renúncia, foi resiliência, foi aliança com o propósito. E quando falamos de ação, não estamos falando de agitação. Muita gente corre o dia inteiro sem sair do lugar. Trabalha demais, mas não evolui. Por quê? Porque não tem direção. Está ocupado, mas não é produtivo. Está acelerado, mas não tem clareza. A Bíblia já advertiu. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim conduz à morte. Provérbios 14:12. Você precisa de sabedoria, não só de força. Você precisa de estratégia, não só de velocidade. Você precisa de visão, não só de movimento. É melhor dar um passo certo por dia do que correr 1000 passos em círculos. Porque o passo certo, dado com propósito, vale mais do que 1 ano de esforço sem consciência. E como encontrar esse passo? Silêncio. Ação com clareza começa na pausa, no silêncio intencional, na escuta da própria alma, na conexão com o divino. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se é um poder, porque no silêncio a verdade se revela, a direção aparece, a intuição grita. A voz do Espírito finalmente é ouvida, sem a interferência do barulho moderno que te obriga a correr, a comparar, a consumir. E é ali, no secreto, que os gigantes nascem. Você não precisa postar nada, não precisa provar nada, não precisa anunciar o que está construindo. Só precisa continuar. Firme, consistente, intenso. Porque enquanto o mundo se distrai, você se prepara. Enquanto o mundo dorme, você transforma. E um dia, e esse dia sempre chega, o mundo se perguntará: como ele conseguiu? E você saberá. Você não foi o mais talentoso. Você foi o mais disciplinado. Você não foi o mais rico. Você foi o mais fiel. Você não foi o mais rápido. Você foi o mais constante. E quando falamos de constância, falamos também de algo ainda mais profundo. Gratidão, porque só continua quem é grato. Só persiste quem entende que até as pequenas vitórias são tesouros, que cada passo é bênção, que cada desafio é lapidação. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5:18. Isso não é religião, isso é estratégia espiritual. O grato acessa dimensões que o ingrato jamais conhecerá. O grato transforma migalhas em banquetes. O grato atrai mais. O grato se torna imbatível, porque ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga a riqueza mesmo, na dor. Ele honra o pouco e se torna digno do muito. Você está honrando sua vida? Ou está esperando algo grande acontecer para começar a valorizar? Porque a chave da abundância está escondida no seu agora, no café que você toma, no teto que te cobre, no corpo que respira, no coração que ainda pulsa,
Mesmo depois de tudo que você já passou, você sobreviveu. Isso por si só já é riqueza. Agora transforme essa sobrevivência em vitória. Mas faça com sabedoria, porque o verdadeiro rico não é o que possui muito, é o que conhece o valor do que tem. É aquele que transforma barro em ouro, que transforma rejeição em impulso, que transforma a queda em fundação. E é aqui que entra um princípio poderoso que a Bíblia grita do início ao fim: adaptabilidade. Sim, os tempos mudam, as estações passam, os ventos giram, e quem não aprende a se adaptar, quebra. Mas quem aprende a dançar com o vento, a se curvar sem se quebrar, a ajustar as velas em meio à tempestade, esse chega no destino. A Bíblia disse: para. Tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O sábio sabe esperar. O sábio sabe acelerar. O sábio sabe parar. O sábio sabe mudar. Ele entende o ritmo do universo. Ele ouve o compasso do tempo. Ele não luta contra as estações. Ele se alinha a elas. Você está se adaptando ou está agarrado a padrões que não servem mais? Talvez seja a hora de soltar, de mudar a rota, de deixar morrer o que já não te constrói, porque às vezes a porta da riqueza se abre quando você fecha de vez a porta da teimosia. E quando você começa a soltar, começa também a descobrir. Descobre que não é fraco por sentir dor, que não é falho por ter tropeçado, que não é indigno por ter falido, chorado, perdido, porque o fracasso não é o fim. Ele é o fogo que purifica, o fogo que revela quem você realmente é quando tudo que era confortável desaparece. E é aí, exatamente aí, onde muitos desistem, que os corajosos surgem. E esses, a Bíblia honra. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24:16. Você entende isso? A Bíblia não diz que o justo não cairá. Ela diz que ele cairá e se levantará. Porque ser justo não é ser perfeito. É ser persistente. É não negociar a própria alma. É ter o caráter de levantar, mesmo quando a esperança sangra, mesmo quando a fé treme, mesmo quando tudo dentro grita: desiste. Não. Você não foi chamado para desistir. Você foi chamado para vencer. E vencer não é ausência de luta. É presença de coragem. É resistência. É o músculo da alma sendo treinado com o peso das dificuldades. Cada queda te deixou mais forte. Cada perda ensinou algo. Cada porta fechada apontou um novo caminho. Tudo foi aula. Tudo foi lapidação. Porque o ouro só brilha depois do fogo. E se você ainda está respirando, ainda está no jogo. Ainda há tempo. Ainda há chance. Ainda há promessas esperando ser cumpridas. Mas a colheita só vem para quem não abandona o campo. A Bíblia revela: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. O que te fez parar? Quem te convenceu de que já era tarde demais? Em que momento você acreditou que tinha passado do ponto? Não importa o que foi. Você está ouvindo isso agora porque a vida está te chamando de volta. Não para repetir os mesmos erros, mas para usar o que aprendeu e se tornar inquebrável. Porque o que te quebra te ensina. O que te ensina te transforma. E o que te transforma te prospera. Mas isso exige humildade, porque o tolo rejeita o aprendizado. Ele prefere parecer certo do que ser livre. Ele prefere justificar seu fracasso do que reescrever sua história. O sábio, não. O sábio ouve. O sábio observa. O sábio aprende até com seus inimigos, até com suas dores, até com os que tentaram destruí-lo, e transforma cada ataque em combustível. Porque quando você aprende com tudo, tudo te ensina. E quando tudo te ensina, nada te para. Esse é o poder do aprendizado. O poder de virar a página com cicatrizes e não com vergonha.
o poder de recomeçar, não do zero, mas de um novo nível de consciência. Esse é o segredo da verdadeira riqueza. Não é o quanto você tem, mas o quanto você se tornou. Porque o que você se torna, ninguém pode tirar. E quando você se torna, o universo conspira. Deus move, as portas aparecem, os recursos se alinham. Não porque é mágica, mas porque agora você está pronto. E é aqui, nesse ponto de transformação, que você finalmente entende o que Deus sempre quis dizer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não é sobre correr atrás, é sobre alinhar-se. É sobre construir de dentro para fora. É sobre priorizar o invisível e deixar que o visível venha como consequência. O segredo da riqueza nunca foi correr atrás dela, foi tornar-se digno dela. E a dignidade não está no currículo. Está no espírito, está na integridade, está na coragem, está na fé, está na visão que você carrega mesmo quando tudo desmorona, está na sua capacidade de manter o coração limpo enquanto constrói algo grande. Esse é o segredo. A Bíblia revelou, mas só os corajosos conseguem usar, porque é fácil repetir versículos, é fácil citar frases bonitas, difícil é encarnar o princípio. Difícil é viver no escuro, mas agir como se a luz já estivesse acesa. Difícil é se mover na direção da promessa mesmo quando o caminho não está claro. Mas é isso que os gigantes fazem. É isso que os construtores de reinos fazem. É isso que os ricos de verdade fazem. Eles seguem. Eles se moldam. Eles crescem. E quando ninguém mais acredita, eles já estão prontos. Você está pronto, porque agora não é mais sobre teoria. Agora é sobre resposta. O que você vai fazer com isso? Vai apenas ouvir e continuar igual? Ou vai decidir e transformar tudo? A decisão é sua, mas uma coisa eu te prometo. Se você decidir mudar, se você decidir honrar o que acabou de ouvir, se você decidir andar com coragem nos princípios eternos, você vai prosperar. Não importa de onde veio, não importa quantas vezes falhou, não importa quem duvidou, a Bíblia revelou e você ouviu. Agora, seja corajoso o suficiente para usar.